aparelho locomotor, onde eu estudo o sistema esquelético, que a gente estuda os ossos e as articulações, e o sistema muscular. O que acontece é que a artrologia está dentro do sistema esquelético, ou seja, o estudo das articulações. Vou colocar a ponteira aqui. Tá? As articulações, beleza? Só que eu costumo falar osso, músculo e articulação, porque aí eu volto para o osso e ter uma revisada, né, bem básica da osteologia. Então, o que é a artrologia? Qual a ciência que estuda as articulações, ou também chamadas de junturas? Você já deve ter ouvido falar, gente, as pessoas mais velhas falam assim, a dor nas juntas. É justamente isso. Por quê? Porque as articulações são a junção dos ossos. Eu chamo isso também de junturas. Artro vem do grego, né, onde eu vou ter o termo artrologia, o estudo das articulações, e artículo, né, junção, beleza? Das junturas. Daqui a pouco eu venho para falar de artrite e artrose. Nos livros mais novos, eles falam que o que é uma articulação? É uma conexão, né, entre partes rígidas, componentes do esqueleto, os ossos e a cartilagem. E ela é responsável, gente, pela mobilidade. O que quer dizer com isso, Fernando? Se eu não tivesse a articulação, eu não iria conseguir me mexer, me locomover. Por quê? Imagina, tenta você fazer uma caminhada sem tirar o calcanhar do chão, ou seja, sem mexer com a articulação do tornozelo. Você não consegue. Se a gente não tivesse as articulações, seríamos, no máximo, aqueles ameboides no chão, né, para se locomover. E aí a gente usa esse termo artro. Gente, artrologia, artrite. Artrite lembra o que para vocês, gente? Quero ouvir vocês. Ora. Lembra o pessoal da terceira idade. Por quê? Por quê, gente? Porque as articulações vão ficando rígidas. E por que lembra a terceira idade que vocês falaram? É desgaste nos ossos, professor? Desgaste, beleza. E quem é o ramo da área de saúde que vai estudar essas lesões nos ossos? Ortopedista. Ortopedista. E reumatologista? Também. Fisioterapia. Fisioterapia, gostei. Né? Gente, o que acontece é o seguinte. Qual é a diferença da reumatologia para a ortopedia? Ortopedia é um estudo geral e reumatologia é mais específico dos ossos. Específico como? Acho que ele estuda as articulações, né? O Sim, eu acho que estuda a fundo mais o problema. Por exemplo, essa doença que o senhor falou aí, ele vai estudar mais amplo, mais a fundo que o ortopedista. Não é. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. A traumatortopedia, ela trabalha com a parte de choques mecânicos, pancadas, quebras, tá? Enquanto que a reumatologia são com distúrbios metabólicos. Vou dar um exemplo. Não sei se vocês já viram uma equação de neutralização, tá? Deixa eu botar aqui. Equação de neutralização, para que vocês vejam. O que é uma equação de neutralização? Aqui. Toda vez quando um ácido, né, mais base, me dá sal e água. Ou seja, toda vez que eu reajo um ácido com uma base, vai me dar sal e água. Por que é neutralização? Porque a base anula a acidez e o ácido anula a alcalose. Por exemplo, se você está com uma azia, o que é que você faz? Toma um hidróxido ou de sódio, ou de magnésio, tá? Ou de potássio, tá? Então, assim, a base, ela anula, né? Ou neutraliza
acidez. Por isso que o nome é quem? Reação de neutralização. Tá? E aí, o que acontece? Se eu pergunto uma coisa para vocês agora, vamos voltar para a aula. Você já sabe que é uma reação de neutralização, uma equação de neutralização. É sempre quando o ácido mais base dá sal e água. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Toda vez que vocês ingerem, tá? Estão ingerindo carne, você está ingerindo bastante o quê? Fibra. Proteínas. Tá? Proteínas. Então, acontece o seguinte, o resultado da reação das proteínas me dá o ácido úrico, que também é um nitrogenado. Beleza até aí? Ácido úrico. Não Vocês já entendi. ouviram falar em bases nitrogenadas? Timina, guanina, citosina, tá? Lá do DNA, as bases nitrogenadas, tá? E aí o que acontece? Se um ácido reage com uma base, me dá quem? Sal e água. Não foi isso que a gente viu? Então, se eu tenho um ácido úrico reagindo com uma base nitrogenada, qual vai ser o resultado dessa reação? Alguém pode dizer? Será o quê? Sal e água. Não é isso? Toda vez que reage um ácido mais base, vai dar sal e água. Só que acontece o seguinte, gente. Esses sais cristalinos, eles gostam do ácido úrico, quando reage com as bases nitrogenadas, eles gostam da articulação. E começa, imagina se você jogar areia dentro de uma máquina, é a mesma coisa se você começar a ter o acúmulo desses sais, tá? Lá nas articulações. Sabe qual é o nome dessa doença? Gota. Isso é a gota, é o acúmulo do ácido, mais base, né? Ácido úrico reagindo com as bases nitrogenadas, gerando sais cristalinos, que se acumulam, né? Tem uma afinidade pela articulação, e eu começo a atritar essa articulação. Já imaginou, como eu falei, a gente botar sal, areia dentro de uma máquina, ela vai começar a atritar e vai quebrar. Vocês concordam comigo? Sim ou não, gente? Sim. Beleza. Sim. Assina comigo. Imagina uma articulação que tem sais cristalinos e começa a atritar. Fernando, tu acha que isso teve trauma, pancada? Não, foi um distúrbio metabólico que causou aquela lesão. Então, o que quer dizer com isso, Fernando? Que o traumato, ele trabalha quem? A área, né, de traumas, pancadas, choques, quedas, enquanto que os distúrbios metabólicos são quem? Com a reumatologia. Ficou claro isso para vocês ou não, gente? Sim. Beleza? Sim. Sigamos. Gente, uma artrite. A artrite, cara, ela não é muito fácil de ser diagnosticada. Por quê? Como é que eu sei que uma região dói? Vai ter inflamação, tá? Só que acontece o seguinte, para ter inflamação, tem que ter vasos sanguíneos, né? Vai ter que ter vaso sanguíneo, para que inflame. E o tecido cartilaginoso, lá das articulações, ele é pouco vascularizado. E para que venha a doer, ele tem que ter inervação. E ele também tem pouca inervação. Fernando, então como é que dói? Como é que inflama? É muito pequenininho, tá? Tu já consegue ver quando está aqui em artrose. Fernando, o que é uma artrose? Artrose, gente, nada mais é do que uma deformação. A articulação foge do padrão normal. Quer ver uma coisa? Olha nessa imagem, eu não estou aqui à toa. Olha a cavidade glenoide aqui. E olha a cabeça desse húmero. Não está aparecendo nada, não. Não está aparecendo, não, professor. Não está aparecendo, professor. Não tá. Calma aí, Não. então. Não. Vai aparecer agora. E agora? Agora tá. Então, olha só. Agora Olha sim. a cavidade glenoide e olha essa cabeça do húmero. Vocês acham que tem a cavidade glenoide tem essas pontinhas? Se a cabeça do húmero tem essa ponta aqui embaixo, não tem, isso é deformidade. Então, quando eu tenho essas deformidades, é que eu chamo de artrose. Olha essa outra imagem aqui, que eu vou mostrar para vocês. Olha esse joelho aqui, como é que ele está. Desculpa, esse dedo. Olha esse joelho.
todo desgastado, com alterações. Isso eu chamo de artrose. Tá? Olha esse aqui. Professor, isso causa rigidez na articulação, é isso? Pode gerar, sim. Ah, sim. Obrigado. Pode gerar. Olha esse outro, ó. Todo desgastado, todo alterado. Isso eu chamo de artrose, tá? Vamos seguir. Professor? Oi. Mas assim, tem um exame de rotina, alguma coisa que a gente pode prevenir isso? Sim, a corrente sanguínea. Ver como é que está a alteração, as substâncias do teu organismo, isso aí o reumato pode pedir, tá? Por isso é que a gente fala, não, para que você tenha uma alimentação legal, né? Beleza? Beleza. Vamos lá, nomenclatura, gente. Como é o nome de uma articulação? O nome de uma articulação, gente, ela é de acordo com quem? O nome dos dois ossos que estão se articulando ou o nome do acidente, o nome de um osso. Por exemplo, olha aqui, ó. Que osso é esse aqui, gente? Não é escápula? Que osso é esse? Não é húmero? Então, o nome dessa articulação aqui é quem? Escápulo humeral. Ou, como é o nome desse acidente? Na cavidade glenoide? O nome dessa articulação aqui é gleno humeral. Percebam, gente, que o ombro é tudo. Eu tenho um acrônio clavicular aqui, ó. O acrônio com a clavícula. E aqui, a cavidade glenoide com o húmero. Tá? Seguindo. Classificação. Gente, como é que as articulações estão classificadas? Na verdade, a classificação dela leva em consideração 3 critérios. Tecido interposto, tá? Repitam comigo, tecido interposto. Aí na sua casa. Morfologia das superfícies. Grau de liberdade do movimento. O que é isso? O que é o tecido interposto? É o tipo de célula que eu encontro naquela articulação. É o tecido, né? O conjunto de células. Morfologia das superfícies. Nada mais é do que quem? O formato que essa articulação tem. E grau de liberdade são os movimentos que essa articulação consegue fazer, tá? Vamos começar falando do tecido interposto. O tecido interposto, quais são as classificações que eu posso ter? Eu posso ter uma articulação do tipo fibrosa ou sinartrose, cartilaginosa ou anfiartrose, sinoviais ou diartrose, tá? Vamos começar falando da fibrosa. A fibrosa, gente, o que é que ela fala? Vai ter tecido conjuntivo fibroso, nenhuma novidade. E uma característica dessa articulação é ela dá o formato e tem força. Percebam que essas fibras vão ser muito pequenas. São todas pequenas. Tanto que eu não consigo desarticular um osso do outro. Mas eu tenho uma fibrazinha entre eles. Tá? Por isso que eu chamo que é a articulação do tipo fibrosa, e que ela dá o formato. Como eu tenho pouco movimento, quase nada, o que vai acontecer? A gente vai achar que elas não têm movimento e, por ficar paradas, formam o esqueleto. Elas podem ser do tipo sutura, tá? Elas podem ser, que são as fibras bem mais curtas, a sutura plana, sutura serrátil, sutura escamosa. Olha aí, ó. A sutura plana. Olha o que eu encontro aqui entre esses dois ossos nasais, ó. Parece uma linhazinha, uma sutura plana, tá? Olha a serrátil ou denteada. Olha a articulação, né? A sutura sagital. Parece uma serrazinha, ó, serrátil ou denteada. E olha a do temporal, a escamosa, tá? São os 3 tipos de suturas, né? De fibras curtas. Aí eu tenho a sindesmose. O que é a sindesmose, gente? Percebam que a fibra aqui já é um pouquinho maior. Olha o tamanho dessas fibras em que eu vou estar articulando o rádio e a una. Para que serve essa membrana interóssea? Deixa eu mostrar aqui e conversar uma coisa com vocês. A membrana interóssea, gente, ela serve, tá? Para acontecer isso aqui, ó. Imagina que é o rádio e a una. Para eles não se desarticularem, senão eles poderem fazer isso, ou nesse sentido, tá? Por isso é que serve a membrana interóssea.
Tá? Olha aí. Continuando com o slide. Estão vendo o slide ou não? Sim. Estamos vendo sim. E essa aqui é para a articulação para a galera do odonto. É o tipo de articulação entre o dente e os maxilares e o dente e a mandíbula. Chama articulação do tipo gofose. Tá? Essa raiz é que vocês, quando estão extraindo o dente, né, na exodontia, que faz aquela vaginha, o tec, tá? É vocês rompendo essas fibras. Beleza? Eu tenho sutura, sindesmose e gonfose, tá? Já agora, levando em consideração o critério, né, ainda o tecido interposto, mais o tipo cartilaginosa ou anfiartrose. O que eu tenho como característica nessa articulação? A presença de quem? Da hialina e da fibrocartilagem. Uma outra característica é que a gente vai ter o quê? Ela já com um pouco mais de movimento, tá? Eu tenho entre os discos, né, entre as vértebras, o disco vertebral, e aqui, entre a costela e o externo. A costela eu chamo de costa condral, tá? E entre o externo e a costela, e a cartilagem, costa condral, ó. Tá? Beleza? Como é que eu vou ter? Eu vou ter dois tipos. A sincondrose, ou cartilagem primária, que ela é rica em hialina, tá? Olha aqui, olha onde é que acontece. Ela na epífise diafisária. Percebam, gente, nessa imagem aqui, ó. Que ela aqui foi ampliada. Eu vou ampliar mais ainda, ó. Percebam que eu tenho uma parte escura, que é justamente onde ainda não tem osso. Aqui eu tenho um tecido cartilaginoso. Por isso que é epifísio diafisária. Ou seja, entre a epífise e a diáfise, tá? Depois é que começa o quê? Calcificar e fica só o osso, beleza? O outro tipo é quem? Cartilagem secundária, sínfise ou secundária, tá? Eu tenho presença tanto de hialina quanto de fibrocartilagem. Onde é que eu encontro? Nos discos vertebrais, aqui na sínfise púbica, tá? Ó, entre os dois ilíacos, beleza? Entre os discos vertebrais, tá? Entre as vértebras, no caso o disco vertebral, tá? O disco vertebral, gente, ele vai ser composto por isso, ó. Deixa eu tentar fazer aqui. Deixa eu botar aqui de azul, mais ou menos assim. E dentro dele vai ter uma bolinha que eu costumo falar que parece com aquele, lembra daquele chiclete Babalu? Tá? Esse azul eu chamo de anel fibroso, e esse vermelho dentro é como se fosse dentro aqui, ó, da vértebra. Vocês estão vendo por cima só. Tá? Então percebam que quando há uma compressão nesse sentido, aqui ou aqui, eu comprimo esse disco e ele ejeta esse núcleo pulposo. E aí esse núcleo pulposo, ele se dirige para cá, ó. Tá? E aí começa a pinçar as inervações. Isso é a famosa hérnia de disco. Beleza? Então aqui eu tenho um anel fibroso e dentro o núcleo pulposo. Quando há uma compressão, acontece isso aqui, ó. Ela extravasa. E sai de lá e comprime, tá? Como aconteceu aqui nessa imagem que eu fiz para vocês. Beleza? Tira esses riscos. Então vamos para as sinoviais, gente. As articulações do tipo sinovial, tá? Levando em consideração o tecido interposto do tipo sinovial, ela vai ter tanto tecido conjuntivo fibroso externamente quanto sinovial internamente, tá? Ela pode ser sinovial simples ou sinovial composta. Como é que é uma sinovial simples? Quando tem uma articulação entre dois ossos somente, por exemplo, uma clavícula e a escápula, né? Acrômio clavicular. Ou composta, como o cotovelo, onde eu tenho húmero, rádio e una se articulando, tá? Aqui eu tenho o húmero, o rádio e a una, tá? Isso é de um tipo, uma articulação de tipo composta. Essa aqui que eu falei, de clavícula e escápula, tipo simples, tá?
O que é que eu encontro, gente, nas articulações sinoviais? Repitam aí comigo na casa de vocês. Cápsula articular, cavidade articular, membrana sinovial, líquido sinovial, superfícies articulares, cartilagens e ligamentos. Preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Gente, imagina dentro de uma articulação, tá? Eu tenho essa cápsula. Isso eu chamo cápsula articular. E lá dentro eu tenho 2 ossos. Imagina que os ossos, gente, se eu passasse um no outro, eles iriam se atritar. Não é à toa que eu tenho quem? Cartilagem, uma com a outra. Só que ainda assim corre o risco de atrito. Já é menor, mas ainda vai ter atrito. A membrana sinovial, a parte de dentro, né, dessa cápsula articular, vai produzir o líquido sinovial. O líquido sinovial, gente, ele vai o quê? Lubrificar essas cartilagens para diminuir mais ainda o atrito. E esse espaço de dentro é que eu chamo de cavidade articular, tá? Só que acontece o seguinte, gente, teremos os ligamentos. Para que servem os ligamentos? Os ligamentos vão servir para quem? Para dar estabilidade. Porque se eu não tenho essa estabilidade, eu vou favorecer para que haja atrito entre essas articulações. Porque, imagina o seguinte, o osso ele é recoberto por periósteo. Somente nessa região da superfície articular é que ela tem cartilagem. A cartilagem não vai para o osso todo, é só onde eles vão se articular. Ou seja, por exemplo, na cavidade glenoide e na cabeça do húmero. Eu não vou ter em todo o húmero na diástase cartilagem, não. Tá? Só onde eles vão se articular. Beleza? E lá é que o líquido vai produzir, né? Vai ser produzido a membrana sinovial. Vai diminuir esse atrito. Beleza? Então, essas são as estruturas que eu encontro, né, nas articulações do tipo sinovial. Levamos em consideração, gente, sempre o tecido, ou seja, o conjunto de células que a gente encontra na articulação. Vamos levar em consideração agora, gente, a morfologia. O que é isso, a morfologia? O formato, né? Como é que ela é? Parece com o quê? Tá? Então, eu vou ter, repete aí comigo, planas, onde eu tenho o acrônio clavicular, que é a articulação feita entre a escápula e a clavícula. Olha aí. Acrônio clavicular. Aí eu tenho a gíngulo ou troclear, ou também chamado de dobradiça, onde eu tenho o cotovelo. Olha aí. Gente, o cotovelo faz somente esse movimento, tá? Olha aqui, deixa eu explicar para vocês isso. O cotovelo, gente, tá? Eu vou trazer para cá para que vocês entendam. Faz somente esse movimento. Não, Fernando, meu cotovelo faz isso. Não faz. Faz não. Quem está fazendo aqui é o ombro, tá? O cotovelo só vai fazer esse movimento. Beleza? Por isso que é chamado de dobradiça. Parece uma dobradiça de uma porta, né? Só faz em uma direção, tá? Beleza? É isso. Aí eu tenho selar, carpo, metacárpica, né, do polegar, trocoide, ou pivô, né? Que a pivô é que vai ter um fixo, como o raio na distal, que a gente consegue fazer a rotação, né? Atlanta axial entre o atlas e o axis. E a cotiloide esferoide, chamada também de coxo femoral. Beleza? Professor, não entendi. O formato dela, por exemplo, a carpo metacárpica do polegar, ela parece uma cela, ó. Tá? Sim. A procóide ou pivô, perceba que eu tenho um fixo, um pivô, e o osso é que gira sobre ela, a mesma coisa aqui, ó. Percebam que o processo odontológico fica parado e o axis é que fica girando. Então é o formato deles. Tá? E aqui a cotiloide e a esferoide, ó, que tem
parece uma esfera, parece tem uma parte côncava e outra convexa. Olha o que eu falei para vocês também ainda há pouco, ó. Em relação ao osso, ó, ele é recoberto por cartilagem somente lá na superfície articular, ó. A cabeça do húmero e lá no acetábulo. Fora ele não tem cartilagem, tá? Aí, gente, a gente vai para o grau de liberdade de movimento. O que quer dizer isso? São as direções, né, que essa articulação consegue fazer movimento. Então, ela pode ser, repete comigo, não axial, uniaxial, biaxial, triaxial ou multiaxial, tá? O que é isso, Fernando? O que é uma articulação do tipo não axial? Ela é linear, ela tende a não formar ângulo, tá? E os movimentos são mínimos, por exemplo, entre os dois parietais, tu não consegue ter movimento, tá? Ou bem pouco, né? Entre os carpos. Olha agora a uniaxial. Os movimentos são somente uma única direção, como o joelho e o cotovelo que eu mostrei para vocês ainda há pouco. É diferente de uma biaxial, como o punho. O punho eu consigo fazer movimento em duas direções, ó. Flexão, extensão, adução e abdução. Olhem para cá. Ó, eu consigo fazer esse movimento para um lado, para o outro, nessa direção, e essa, tá? Flexão, extensão, abdução e adução, tá? Eu consigo fazer em dois sentidos, tá? Em duas direções. Então, toda vez que eu fizer em uma só direção, é uniaxial. Se eu fizer em duas direções, biaxial. Se eu fizer em mais de duas, triaxial. No caso do ombro, o ombro é triaxial. O multiaxial eu consigo fazer para cima, para baixo, né? Flexão, extensão, abrir e fechar o ombro, né? Adução e abdução. E eu consigo fazer isso aqui, ó, para que vocês vejam. Rodar, né? Que é a rotação interna e a rotação externa. Beleza? Olha aí. A triaxial, né? Faz em todos os eixos. Gente, eu quero que vocês entendam que articulações é bem basicão, tá? Basicão mesmo, não dá para falar de cada articulação, aqui eu estou dando uma visão geral, tá? Vou até colocar aqui o nome das articulações, porque só para vocês terem uma ideia, se a gente tivesse que falar cada um desses, esse semestre ainda não dava, tá? Olha aí, ó. Articulações do membro superior, eu tenho a externo-clavicular, né, externo e clavícula, acromioclavicular, glenohumeral, húmero radial, húmero lunar, rádio lunar proximal, rádio lunar distal, carpo e metacarpo, ou seja, entre os carpos e metacarpos, né? Metacarpos e falanges. Entre as falanges proximais e médias, eu temos interfalângicas proximais, e entre as falanges médias e distais, interfalângicas distais. A do polegar, eu chamo só de interfalângica do polegar, porque ele só tem proximal e distal, tá? Aí vamos para membro inferior. Membro inferior eu tenho sacroiliaca, né? Sínfise pubiana, quadril, também chamado de coxo femoral, né? Lembra que o ilíaco também é chamado de coxal, por isso que é chamado de coxo femoral. No joelho eu vou ter a patela, fêmur patelar, menisco femoral, menisco fibular, tíbio fibular, a sindesmose tíbio fibular, talo crural, subtalar, talo calcanhar navicular. Então percebam, gente, que aqui eu tenho o nome de todas essas articulações. Aí eu vou ter também do tronco, atlanto occipital, que é o occipital com atlas, atlanto axial, que é o atlas com axis, intervertebrais, costovertebrais, costocondral, lembra? Costo de costela, vertebrais, vértebras, costo, costela, condral, cartilagem, externo, condral. Então, assim, aí eu tenho as estruturas lá na cabeça, coronal, sagital, lambidóide, que a gente viu, e mais essas, ó. Fronto lacrimal, fronto nasal, fronto maxilar, fronto zigomático, tá? Então, assim, eu quero que vocês entendam, tá? Que a articulação, se a gente fosse falar de cada uma hora dessas, a gente não acabava nesse semestre, tá? Então, qual é a atividade que eu vou passar para vocês? Eu vou escrever aqui até para ficar gravado, tá? Eu quero que vocês me digam qual é o tipo de articulação, porque essa articulação é muito interessante. Estruturas encontradas nesta articulação.
movimentos dessa articulação. Fernando, qual é a articulação? Articulação temporo, né, mandibular. Tá? A articulação temporomandibular. A famosa A. Escrever assim para ficar melhor. DTM. Alguns podem dizer assim, Fernando, o nome não é DTM. Não. DTM é a doença, disfunção temporomandibular. O nome da articulação é quem? A articulação temporomandibular. Beleza? Pegar no dia 10. Tá? No dia 10. Tranquilo? Entregar como? Você vai querer manuscrito ou vou enviar por e-mail? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pode ser por foto. Só que como é que vai funcionar a foto? Daquele mesmo jeito. Você na folha vai escrever, é manuscrito, e na folha tu vai escrever quem? O teu nome, né? O teu nome e no cabeçalho de todas as folhas. Beleza? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Assim a gente encerra a articulação. Eu vou parar a gravação para não ficar uma aula longa e com 2 tópicos. E aí eu começo a gravar para a gente falar do sistema respiratório, beleza? Perguntas? Ok. Não entendi a atividade ainda. Tá lá, ó, tu vai colocar, ó, que tipo de articulação é a ATM, quais são as estruturas que eu encontro na ATM e quais são os movimentos que ela faz. Melhorou? Entendi. Tá bom? Então eu vou parar a gravação aqui, tá?